Vamos, nesta hora, abrir nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Tema que Deus me deu durante o amanhecer, depois que eu compartilhei com a igreja o devocional de hoje, não é? A partir de 6 horas, o Senhor começou a falar comigo, e eu lendo esse texto, Deus me entregou esta mensagem. O tema é mergulhando em águas profundas. Mergulhando em águas profundas. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, queridos irmãos? Vamos repetir ali essa parte do versículo 4, vamos juntos? Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, mergulhando em águas profundas. Você pode se assentar aí no seu lugar? Eu não sei quanto a você, mas eu não sou muito chegado a alto mar, viu? Minha experiência em alto mar foi uma aventura, mas um tanto quanto com um pouco de medo. Uma aventura em que eu vivi no ano de 1997 com a família, quando tirei férias ali com a família na cidade de Cabo Frio, e aí nós fomos então conhecer Búzios, e a família decidiu fazer uma viagem daqueles saveiros, né, que chama, aqueles barcos lá, né? E não foi assim uma viagem muito tranquila. O mar estava muito revoltado, muito vento e quase vindo a pique. Então, uma aventura, mas com um pouco de medo, confesso aos irmãos. Jesus disse a Pedro: não tenha medo. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Confia em mim. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta nesta hora, quando penso sobre esse tema, mergulhando em águas profundas. Ou seja, sair do raso, se aventurar, buscar algo novo, como alguns mergulhadores lá na Ilha Grande,
na praia de Abraão, Abraãozinho, né, que é um paraíso muito bonito, e eles se aventuram naqueles mergulhos bem profundos, e é realmente uma aventura. Ou seja, deixam a praia, a água que bate na canela, que entra mais adentro no mar, que a água chega na cintura, mas eles vão mais longe, vão mergulhar em águas mais profundas. A nossa vida cristã, ela precisa ser assim. Nós precisamos sair do raso, da mediocridade, de uma vida espiritual aquém daquilo que Deus nos chamou para experimentar. Por isso, nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar em águas mais profundas. E aí eu lhe pergunto, sua vida espiritual, ela está boa do jeito que está? Como é que está aí sua vida espiritual? Do jeito que está bom a sua vida espiritual? Ou será que na sua concepção, no seu entendimento, será que a sua vida espiritual precisa melhorar? Portanto, não há o que temer. Jesus quer levar você, sim, a águas profundas. Por quê? Porque Deus quer o nosso crescimento espiritual, tanto o devocional de ontem, quanto o devocional de hoje, falei sobre raízes, não é? Ou seja, a palavra de Deus compara a nossa vida espiritual ao crescimento de uma árvore que precisa ser sólida, com raízes bem profundas, para que esta árvore cresça e seja uma árvore forte, sobretudo frondosa, que dê muitos ramos fortalecidos e dê também muitos frutos. Por isso é que nós precisamos nos esforçar em aprender. Essa é a primeira coisa. Versículo 1. A multidão o apertava para quê? Para ouvir a palavra de Deus, diz este versículo 1. Então Jesus estava ali junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Eu fico imaginando, não é? As pessoas dando cotoveladas umas nas outras, né? Uns mais altos, outros mais baixinhos, os mais altos tendo aquela visão melhor, né? E aí fazendo com que os mais baixinhos, o mais fraquinho, né, pudessem ser jogados. Deixa eu passar aqui, pera lá, né? Enfim. Então, a multidão, de acordo com o texto sagrado aqui, ela apertava um ao outro para ouvir Jesus falar. Eles queriam chegar perto, ou seja, ali havia um esforço para aprender. Eles queriam ouvir o mestre. Eles queriam ouvir aquele que tinha domínio, não apenas mestrado, não apenas doutorado, mas divindade. Era o próprio Deus ali que estava encarnado e, sobretudo, levando ensinamentos, trazendo ensinamentos dos céus para aquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas estavam sedentas. Aquelas pessoas, elas estavam desejosas. Aquelas pessoas, elas estavam querendo aprender, querendo ouvir Jesus falar para elas. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos ensinados por Jesus? Quando não abrimos a palavra de Deus, quando não ouvimos o devocional, quando não estamos na casa do Senhor para ouvir Deus falando conosco através da sua palavra. Por isso é que nós precisamos dar, sobretudo, ter um esforço melhor e maior para aprender. Ninguém nasce aprendendo, sabendo de alguma coisa. É preciso que alguém lhe ensine. É preciso de também um esforço para aprender algo. Ninguém nasce aprendendo matemática, português, seja lá o que for. Você tem, Lívia, lá na sua faculdade, alguma coisa que você está aprendendo e que não sabia?
quase que, por que não dizer, na sua totalidade. Então, muitas das vezes nós queremos as coisas fáceis, mastigadas. Mas para que a nossa vida espiritual experimente um crescimento espiritual, nós precisamos nos esforçar para aprender. E a igreja como um todo tem proporcionado isso à vida de toda a membresia, principalmente no que tange aos estudos, aos domingos. Começamos com o livro de Atos, já chegamos ao livro de Romanos. Portanto, se você quer mergulhar em águas profundas, você precisa se esforçar em aprender. Outra coisa que precisa fazer é dedicar-se ao servir. Versículo 2, vamos juntos ali? O que diz lá? Os pescadores tinham desembarcado e estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Então, Jesus viu um dos barcos junto à praia do lago ali, não é? E aí então ele vislumbra, depois de uma pesca, o que os pescadores estavam fazendo? Lavando as ferramentas, lavando redes, limpando redes, anzóis, sei lá, lavando os barcos. Sabe o que significa isso? É que toda vez que nós servimos ao Senhor, nós temos que checar os instrumentos, nós temos que checar os equipamentos. Está tudo em dia, foi tudo desligado, está tudo limpinho aí, vamos guardar agora, porque eu deixei de servir ao Senhor. Eu acabei de servir a Deus. Então, mergulhar em águas profundas é necessário também se dedicar ao servir. Porque muitas das vezes, alguns cristãos entendem que servir a Deus é fazer algo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, requer oração, requer dedicação, requer sobretudo uma colocação para que você possa servir a Deus da melhor maneira possível, porque não estamos servindo a homens, estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa dedicação, ela começa também, além de que nós, após deixarmos de servir ao Senhor, termos servido a Deus, isso também requer uma antecedência, é o preparo. O pastor compartilhou que Deus falou comigo que horas era. A partir das 6 horas da manhã, quando eu compartilhei, 5h30 da manhã eu estava acordado, às 6 horas em ponto, hoje, se me fala a memória, o devocional já foi liberado para a igreja. Aí Deus começa a falar comigo, você não vai agora fazer outra coisa, a não ser me ouvir. E Deus começou a falar comigo através desse texto sagrado, e eu começo a escrever, e o Espírito falando, ou seja, para que a mensagem chegasse hoje aqui à igreja, foi necessário Deus falar com o pastor, foi necessário toda uma antecipação, antecedência, para que o esboço, a mensagem, ficasse pronta. Então, servir a Deus requer dedicação. Dedicação no seu ministério, seja ele qual for, não importa o que você faça para Deus, é necessário que você se dedique de corpo, de alma e espírito. Aí sim, você estará mergulhando em águas profundas. É necessário também que você use de criatividade. Versículo 3. O que diz lá? Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E o que Jesus faz? Olha só, irmãos. E assentando-se do barco, o que ele fazia? O que ele estava fazendo? Ele ensinava as multidões. Jesus improvisou o púlpito ali, ó. Jesus usou de criatividade, deixa esse povo sentado na areia, na praia, eu estou no barco aqui vai ser o púlpito, daqui eu vou pregar, daqui eu vou ensinar. Muitas das vezes nós olhamos líderes cristãos que têm competência, que têm sobretudo muita imaginação, ideias, mas ficam como se estivessem
envergonhados em colocar em prática aquilo que sabem. Deus nos chamou para servir. Deus deu a cada um de nós um dom para colocá-lo em prática. O meu dom não é igual de Lívia, que não é igual de Márcio, que não é igual de Sérgio, que não é igual de Carlos Jó, que não é igual a nenhum de vocês. É claro que alguns têm dons iguais, mas a grande verdade é que estes dons que nós recebemos do nosso Pai, do nosso Deus, eles precisam ser colocados em prática. E muitas das vezes, pegamos o nosso dom, o nosso talento, colocamos dentro de uma caixinha fechada e não usamos de criatividade para servir ao Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos indo mais a fundo. Nós estamos mergulhando em águas profundas. Mergulhar em águas profundas requer também aceitar desafios. Versículo de número 4. O que Jesus disse para o discípulo? Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Pescaram a noite inteira. Mas eles aceitaram o desafio. Porque vocês imaginem se eles não tivessem aceitado o desafio. E muitas das vezes nós deixamos de experimentar algo da parte de Deus, porque nós não nos lançamos nos braços do Pai, não confiamos no Pai, não acreditamos nele. E aí então, os desafios que Deus quer colocar diante de nós, usar a nossa vida, acabam ficando de lado. Sabe por quê? Medo. Palavrinha pequenininha assim, medo. O que Jesus falou para Pedro? Não tenha medo. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Simão, não tenha medo. E o medo, muitas das vezes, faz com que deixemos de aceitar alguns desafios de Deus para a nossa vida. Uma ovelha, há 2 semanas atrás, 3 aproximadamente, pastor, ore por mim. Porque um desafio está sendo colocado diante de mim. E eu já entendi que Deus está me colocando nesse desafio. Eu falei, vai, que o Senhor te abençoe. Se você está entendendo isso de Deus, vai, e que Deus te abençoe. Desafios. Desafios, queridos, muitas das vezes é algo desconhecido. E nós só vamos estar vendo esse desafio sendo realizado se nós aceitarmos os desafios. Então, querido, se Deus tem colocado diante de você algum desafio, não tenha medo, vá em frente, se você entende que Deus está mandando você fazer isso. Também, mergulhar em águas profundas, é preciso exercitar a fé. Versículo 5, o texto diz assim, em resposta à colocação de Jesus, o que Simão disse? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele dá o quê? A resposta a uma colocação, a um desafio que Jesus lançou diante deles. O que Jesus havia dito antes? Coloquem o barco em águas mais profundas e lancem as redes. Aí Pedro então vai justificar. Nós trabalhamos a noite toda, mas sob esta sua palavra lançarei o quê? As redes. Então, de que maneira Pedro lançou as redes? Foi de qualquer jeito? Não, porque ele recebeu uma palavra do mestre, daquele que conhecia da natureza. Sob, Senhor, esta sua palavra, lançarei as redes. Naquele momento, Pedro estava colocando a sua fé nas palavras do mestre. Pedro, sobretudo, estava exercitando a sua fé. Não, Senhor, eu não vou lançar as redes.
E quando eu estava estudando esse texto, né, veio logo aquela música, acho que já em março desse ano, num dos cultos, antes da pandemia, nós cantamos, né, no domingo à noite, que diz assim, quem mandou lançar a rede, né, quem mandou você parar, é mais ou menos assim, não tem um louvor assim, né? Eu lembrei logo desse louvor. Nós não podemos parar, nós temos que exercitar a nossa fé. Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Então, querido, se você deseja mergulhar em águas profundas, exercite a sua fé. E você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Também, a partir do momento que nós fazemos isso, nós só precisamos fazer uma única coisa. O que é? Vamos ler ali? Espere os resultados em Jesus. Espere os resultados em Jesus. Versículo 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram-se a romper. Então, a partir do momento que Pedro exercitou a sua fé, os resultados vieram. Mas vieram de quem? Vieram do Senhor Jesus. Porque ele disse, olha, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Ele exercitou a fé. E a partir do momento que ele exercitou a fé, ele só pôde fazer uma única coisa. Eu não posso fazer mais nada. Eu só tenho que esperar. Então agora, Senhor, eu vou lançar as redes. Sobre a tua palavra. E diz o texto sagrado, fazendo isso, fazendo o quê? Lançando as redes sobre a palavra de Jesus, exercitando a sua fé, o resultado veio. Eles apanharam uma grande quantidade de peixe. Sabe aquele momento que nós fazemos tanta coisa, e acho que hoje pela manhã, no devocional, eu mencionei isso, né? Queremos fazer as coisas pelo nosso braço, pela nossa força, e a palavra de Deus diz assim, ó, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, é pelo agir do Espírito Santo de Deus na sua vida, que você verá os resultados do Senhor na sua vida. Faça isso, e você estará mergulhando em águas profundas. Para terminar esta reflexão para nós nesta noite, quero dizer a você que Jesus quer levar você sim a águas mais profundas, mas uma outra coisa que você precisa fazer, inclua pessoas neste processo. Eu tenho falado para a liderança dessa igreja, ministério não é eu como líder fazer tudo o que tenho que fazer no meu ministério. O texto vem nos dizer, no versículo 7, que quando eles apanharam aquela grande quantidade de peixes, versículo 7, o que eles fizeram? Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Não aqueles que estavam no mesmo barco. E o que eles pediram, irmãos? Pediram ajuda, né, Sandra Anastácio? Nós precisamos de ajuda. Venham aqui nos ajudar. Nós pescamos uma quantidade muito grande de peixe e nós queremos compartilhar isso com vocês. Nós queremos que vocês façam parte daquilo que nós experimentamos. Sabe o que significa isso, irmãos? Algumas coisas. Primeira delas, no nosso ministério, nós precisamos incluir pessoas para nos ajudar. Nós precisamos pedir a ajuda de pessoas para nos ajudar. Nós precisamos incluir pessoas no ministério. E quando começaram a chamar, a fazer sinal àqueles companheiros que estavam lá no outro barco para ajudá-los, é o mesmo que também, além de você incluir pessoas no ministério, na igreja como um todo, é você também olhar para as pessoas que estão ao seu redor, seja seu vizinho, seja seu parente, seja seu amigo, e incluí-los no processo de salvação. Venham aqui, venham experimentar, venham ver o que eu pude experimentar nesta hora.
Nós estamos experimentando milagres. Venham aqui, olha, nos ajudem, eu preciso que vocês também se esforcem para aprender o que nós acabamos de aprender com Jesus. Nós queremos dizer a vocês que precisamos nos dedicar para servir ao Senhor. Nós queremos dizer a vocês também que nós devemos usar de alguma criatividade, como o mestre tem usado aqui. Nós precisamos aceitar desafios, nós precisamos exercitar a nossa fé e nós podemos esperar os resultados em Jesus. É isto que significa incluir pessoas no processo. É dizer àquelas pessoas que aquilo que você está experimentando e que elas também podem experimentar. Dentro, os de dentro da igreja e os de fora. Assim como alguns de vocês têm pedido orações pelos seus familiares. Pastor, eu peço que ore pela salvação dos meus familiares. Isto é incluir essas pessoas no processo de salvação. Nós precisamos olhar para as pessoas, porque diz o texto sagrado que Jesus olhou as multidões. E é assim, queridos irmãos, que Jesus sempre fazia. Ele olhava para as multidões, ele se compadecia delas. Assim como ele fez a multiplicação de pães e peixes. Senhor, podemos pedir à multidão? Não, não, não. Dai-lhe voz de comer. Pede para todo mundo sentar aí. Alguém tem aí alguma coisa? Tem um menininho ali, Senhor, que ele tem 5 pães, 2 peixes. Então traz aqui. Só preciso disso. Deus está esperando uma atitude sua para que ele possa fazer exatamente aquilo que ele fez na vida dos seus discípulos. Por isso, nós não podemos deixar as pessoas de fora. Assim como Noé, quando ele anunciou que o dilúvio acontecia, que o fim do mundo chegaria, e ele constrói uma grande arca, conforme as medidas que o Senhor o orientou. Quem foi salvo? Sua família foi salva. Você quer que sua família seja salva? Amém? Amém? Então, inclua cada uma delas no processo de salvação. Não há o que temer. Sabe por quê? Sabe o que nós vamos fazer? Assim como Jesus disse a Pedro, não há o que temer. A única coisa que nós precisamos fazer, além de mergulhar nessas águas profundas e ver o agir de Deus na nossa vida, nós também, tudo aquilo que nós fazemos, precisamos reverenciar o Mestre. E foi isso que Pedro fez. Mergulhe, mas reverencie o Senhor. Vamos dizer isso? Mergulhe, mas reverencie o Senhor. Quando Simão Pedro viu aquele milagre, o poder de Jesus, o texto diz que vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Naquele momento, Pedro estava adorando a Jesus. Naquele momento, Pedro estava reverenciando o Senhor. Naquele momento, a glória estava sendo dada a Jesus e não ao Pedro, que lançou as redes no mar e que pescou aquela grande quantidade de peixes. Por quê? Porque passaram a noite inteira pescando e nem pegaram nem um lambarizinho, né? Mas, Senhor, pela tua palavra, nós vamos lançar as redes. E aquela grande quantidade de peixes. Ao ver isso, Pedro reconhece que era pecador, um impotente, mas que estava diante daquele que podia todas as coisas, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, tudo que fizermos, por palavras ou por obras, devemos fazer tudo para a glória do Senhor.
Amém? Porque a glória é para Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? A glória é para Jesus. Mas, para mergulhar em águas profundas, nós precisamos seguir a Jesus. Não há o que temer, mas nós precisamos seguir a Jesus. Amém? Fique em pé, vamos ler juntos? O versículo de número 11, vamos ler ali. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Arrastando os barcos para a praia, deixando tudo, rede, barco, seguiram a Jesus. Quer mergulhar em águas profundas? Quer experimentar crescimento espiritual na sua vida? Quer? Então segue a Jesus. Não segue o pastor Edilson, não. Não segue os homens, não. Não segue uma religião, não. Segue a Jesus. Porque o nosso espelho é Jesus. Amém, queridos irmãos? É Jesus que é o nosso referencial. E, querido, no início eu lhe fiz uma pergunta. Eu perguntei se você estava satisfeito com a sua vida espiritual. Se tem mergulhado mais fundo, ou você ainda está no raso? Se tem procurado crescer espiritualmente, ou você ainda está no raso? Então, querido, mergulhe fundo. Sabe por quê? Jesus está com você. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, que eu quero orar com você.